Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que alegria nos encontrarmos mais uma vez aqui no nosso programa Jornada Bíblica. Programa que queremos cada vez mais ajudar você a crescer na Palavra de Deus. E juntos, quando estudamos esta palavra, podemos também juntos assumirmos a missão de anunciá-la, de comunicá-la aos nossos irmãos e irmãs. Neste mês, nós estamos conhecendo o profeta Elias e hoje nós vamos encerrar o estudo deste profeta. Quantas coisas já aprendemos até aqui. Elias é um profeta que toca o chão da realidade dos pequenos, da realidade dos explorados, da realidade daqueles e daquelas que anseiam por tempos novos. E o profeta vem para denunciar todas as formas de injustiça, todas as formas de exploração que caminham na contramão da palavra de Deus. E hoje, mais uma vez, nós vamos contar com a presença do padre Antônio Carlos Friso, que vai continuar estudando conosco este importante profeta das Sagradas Escrituras, para que nele possamos nos inspirar e melhor viver a nossa fé e o seguimento da pessoa de Jesus Cristo. Mas antes de escutarmos a palavra de Deus, é preciso nos colocarmos diante do Pai numa atitude de oração, pedindo a Ele que, através do seu Espírito, ilumine os nossos corações, as nossas mentes, para bem acolher a sua palavra, a mensagem que hoje Ele deseja plantar em nossas vidas. Rezemos. Ó Deus, fonte de toda luz, suplico-vos que iluminai meu entendimento. Dai-me um espírito diligente e dócil, e um desejo eficaz de aplicar o que quer que eu leia para a glória de Deus, para a santificação de minha alma e para a salvação do próximo. Concedei, ó meu Jesus, que como a vossa abençoada mãe, eu possa guardar todas as vossas palavras, ponderando-as no meu coração. Amém. E eu convido você neste momento a tomar em suas mãos as Sagradas Escrituras. E hoje nós queremos abri-las em 1 Reis, capítulo 18, do verso 16 ao 31. Atentos, escutemos o que o Senhor tem a nos dizer. Abdias foi encontrar-se com Acabe e contou-lhe o acontecido. E Acabe saiu ao encontro de Elias. Logo que viu Elias, Acabe lhe disse: És tu o flagelo de Israel? Elias respondeu: Não sou eu o flagelo de Israel, mas és tu e a casa de teu pai, porque vós abandonastes os mandamentos de Javé, e tu seguistes os ídolos de Baal. Pois bem, manda que se reúna todo Israel junto de mim, no Monte Carmelo, com os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias, aproximando de todo o povo, disse: Até quando ficareis mancando de duas pernas? Se Javé é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Mas o povo não lhe respondeu nada. Então Elias disse ao povo: Sou o único dos profetas de Javé que fiquei, enquanto os profetas de Baal são 450. Deem-nos 2 novilhos, que eles escolham um para si, e depois de esquartejá-lo, o coloquem sobre a lenha, sem lhe pôr fogo. Eu preparei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha, sem pôr fogo. Invocareis depois o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome de Javé. O Deus que responder enviando fogo, é ele o Deus. Todo o povo respondeu: Está bem.
Elias disse então aos profetas de Baal: Escolhei para vós um novilho, e preparai-o vós primeiro, pois sois mais numerosos. Invocai o nome de vosso Deus, mas não acendeis o fogo. Eles tomaram o novilho que lhes foi dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Mas não houve voz nem resposta. E eles dançavam dobrando o joelho diante do altar que haviam feito. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, dizendo: Gritai mais alto, pois ele é Deus. Ele pode estar meditando ou fazendo negócios, ou em viagem, talvez esteja dormindo e precisa ser acordado. Gritaram mais forte e, segundo o seu costume, fizeram incisões no próprio corpo com espadas e lanças, até escorrer sangue. Passado meio-dia, eles profetizaram até a hora da apresentação da oferenda, mas não houve voz, nem resposta, nem sinal de atenção. Então Elias disse a todo o povo: Aproximai-vos de mim. E todo o povo se aproximou dele. Ele restaurou o altar de Javé, que fora demolido. Tomou 12 pedras, segundo o número das 12 tribos dos filhos de Jacó, a quem Javé havia dito: Teu nome será Israel. Acabamos de escutar a palavra de Deus e agora, de um modo todo particular, nós queremos nos aprofundarmos no conhecimento desta palavra. E mais uma vez, então, nós convidamos para estar conosco o professor Padre Friso, que está nos ajudando a entender melhor quem é este personagem, o profeta Elias. Seja bem-vindo mais uma vez entre nós, Friso. Que legal, rapaz. Padre Rodrigo, que texto bonito, não? Por isso que é bom estar na TV Aparecida, na casa da mãe da padroeira do Brasil. Porque aqui tem palavra de Deus, tem o ensinamento do Papa Francisco e os caminhos da CNBB. É um texto que está lá no capítulo 18, 16 a 31, que muito bem escrito para denunciar que Baal não tem poder. Reze por ele, talvez ele esteja dormindo. Reze por ele, talvez ele esteja fazendo negócio, barganhando. Reze por ele, talvez ele esteja passeando, tomando um banho na praia. Isto é, o Elias denuncia porque é o Deus da morte, é o Deus que defende uma idolatria, é o Deus que não se importa que a viúva não tenha o que comer, é o Deus que não se importa se os pobres têm ou não trigo na vasilha e óleo no cântaro. Friso, é muito interessante, perdão, só cortando um pouquinho, é muito interessante porque aparecem alguns personagens nesse texto, né? Por exemplo, Acabe, Abdias. Que ligação esse povo tem aí com a questão do contexto político, social daquela época? Legal. Acabe é o rei. É rei. O Abdias é o nome dele, em hebraico significa servo de Deus, não é? Ele está na corte do rei e ele defendeu os profetas que estavam na corte para não serem mortos. Ele vai proteger uma centena deles, não é? Porque o Acabe vai tentar tirar de cena todos os profetas de Adonai, de Javé. Por isso, então, que ele está na corte, ele protege os representantes de Javé e ajuda o Elias na sua profecia. O Abdias é uma espécie de primeiro-ministro do rei, não é? Ele é o imediato de Acabe. E só para quem quer saber um pouco mais de Acabe, vá ao capítulo 21 e verás que o Acabe,
ele é rico, mas ao mesmo tempo ganancioso, avarento. Ele quer a vinha de Nabote. Nabote tinha uma vinha pequenininha, né, que ele pirava, que ele ganhou dos pais. E o rei fala assim: me dá isso aí, quero fazer isso aí um jardinzinho, uma horta para mim. Olha a empáfia, a insolência, a arrogância dos poderosos. Né? E aí entra em cena então o profeta Elias. É muito bonito esse texto, tremendamente denunciador, não é? Ele entra para dizer: o reino está se expandindo, mas à custa da opressão. Você quer ficar construindo um grande reino, mas à custa da exploração. Por isso, então, entra aí o Elias, zomba do profeta Baal, e dos profetas de Baal, do deus Baal. E é interessante que o texto fala que Baal era o deus da fertilidade e tinha também, ele era casado com Asherá, uma deusa também da fertilidade. Baal e Asherá eram cultuados para ter riqueza, chuva no tempo certo, longa vida, muitos filhos e muito dinheiro. Isso era o sinal da bênção de Deus. E o Elias vai dizendo: peraí, não. Às vezes o sofrimento faz parte do plano de Deus. Deus não quer o sofrimento, mas eu tenho que dar testemunho diante do mundo de mentira, de verdades, de opressão. Então, o Elias vai sofrer por ser o profeta de Javé, lutar contra a idolatria defendida pelos profetas de Baal e Asherá, e vai sofrer por isso, não é? E, como prêmio, será arrebatado aos céus. É muito bonita a pessoa de Elias. Ele entra no 17 e tem ali só 4 capítulos. Aí depois ele sobe aos céus e, numa ceia judaica, aqui uma curiosidade, viu, Padre Rodrigo? Numa Páscoa judaica, se põe todas as cadeiras e deixa uma cadeira reservada para o Elias, que ele pode passar naquela noite e celebrar a Páscoa conosco. Então Elias vai voltar. Né? Muito bonito esse gesto assim de amabilidade ao profeta Elias. Né? Que coisa interessante, Friso. A gente começa a falar, né, desses personagens, dos profetas nas Sagradas Escrituras, e infelizmente o nosso tempo vai passando assim rapidinho e não tem como a gente ficar muito tempo, né, conversando. Mas nós vamos ter outras oportunidades aqui no nosso programa. Isso, nós vamos ter outras oportunidades para conversarmos sobre Elias e tantos outros profetas aqui que estão contidos nas Sagradas Escrituras e que nos ajudam a entender qual é a nossa vocação. E na semana que vem, o Padre Friso ele volta aqui ao nosso programa, porque nós vamos fazer o nosso estudo do subsídio que é enviado todos os meses pela família dos devotos para a sua casa, para que você possa fazer o seu estudo bíblico. E agora nós contamos mais uma vez aqui no nosso programa com a presença da irmã Custódia, que hoje nos ajuda a cantar, rezar e a conhecer o Salmo 31. Olá, que alegria estar aqui com vocês novamente para a gente cantar um livro da Bíblia que é em poesia, em poema, que é o livro dos Salmos. Assim como tem o livro do amor, que é o Cântico dos Cânticos, que logo que nós acabarmos de cantar os 150 salmos, nós cantamos, viu, Bianca? A Bianca é a nossa diretora aqui. Nós cantamos já 34. Ainda está faltando muito, né? Estão faltando muito. Nós queremos cantar os 150. E vamos cantar também noutras melodias, né, que não sejam responsoriais, para que a gente cante mais também nas liturgias, nos cantos de entrada, nos cantos da oferenda, nos cantos da comunhão, ou nos cantos finais, que nós temos muitos salmos compostos pelos nossos grandes compositores da igreja, os amigos, juventude. Queridos devotos mirins, família dos devotos e todos vocês que nos acompanham. Hoje o nosso salmo é sobre o perdão. É uma pessoa, o salmista, que recebeu o perdão de Deus
e fica feliz de ser perdoado, na certeza do perdão, porque Deus nunca vai negar o perdão. E na Bíblia de Jerusalém e também aqui da gráfica Nossa Senhora Aparecida, vocês vão ter o número 30, e embaixo aqui 31. Então, como nós já falamos, o número 31 é da Bíblia de Jerusalém, e a Bíblia, que é da gráfica do Santuário Nacional aqui de Aparecida, ele segue a numeração da Bíblia de Jerusalém. E as outras Bíblias, quando vocês virem assim o número, é só vocês perceberem o assunto para continuar. Então, esse Salmo do Perdão está conosco novamente, né? O seu Jorge Santos e a Maria Luísa dos Santos. Vamos cantar primeiro esse salmo para a gente falar um pouquinho sobre ele? Vós sois para mim proteção e refúgio. Eu canto bem alto a vossa salvação. Vós sois para mim proteção e refúgio. Eu canto bem alto a vossa salvação. Feliz o homem que foi perdoado, cuja falta já foi encoberta. Feliz o homem a quem o Senhor não olha mais, como sendo culpado, e em cuja alma não há falsidade. Vós sois para mim proteção e refúgio. Eu canto bem alto a vossa salvação. Eu confessei afinal meu pecado, e minha falta vos fiz conhecer. Disse eu irei confessar meu pecado, perdoaste, Senhor, minha falta. Vós sois para mim proteção e refúgio. Eu canto bem alto a vossa salvação. Eu canto bem alto a vossa salvação. O salmista aqui contempla a pessoa que se sentiu perdoado para valer. E ele, sentindo-se perdoado, aqui o salmista coloca nesse poema, que ele começa a falar: olha, eu vou proclamar que eu errei, que eu estou errado, por isso eu quero o seu perdão, mas eu vou retribuir também com alguma coisa. Então o salmista se sente, e o refrão, sempre esse refrão, ele é tirado de uma frase da salmodia, do salmo, por exemplo, né? Este salmo ele tem aqui, né, 25 versículos. Aí a equipe que compôs, que colocou, foi uma equipe nacional. Eu ajudei inclusive a estar junto com eles e a gente fazer em poesia os salmos para poder se cantar como Santo Agostinho cantava também em Milão e como Roma cantava. Então a gente vai na salmodia, que é a letra toda, né, no poema todo, e a gente escolhe uma frase que diz mais sobre aquele assunto do salmo. Então daí esse refrão, porque o salmo ele é um poema direto, ele não tem refrão. Aqui é para ajudar o povo na celebração litúrgica. Queridos amigos, vamos cantar o salmo, vamos rezar. Você pega esse número que eu estou dando em cada programinha, em cada programete, e você procura na Bíblia e procura contemplar a poesia, que é não só maravilhosa, mas de um conteúdo incrível, onde você também aprende muito. Deus abençoe. Até na próxima quarta.
Irmã Custódia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, nos ajudando a aprender a cantar os salmos. E hoje aprendemos a cantar o Salmo 31 e, como diz Santo Agostinho, quem canta reza 2 vezes. Obrigado pela sua presença. E queremos agora passar para o nosso plantão bíblico. E mais uma vez nós contamos aqui no nosso programa com a presença do Padre Domingos Sávio, que nos ajuda a responder a mais uma dúvida de um devoto. E hoje quem nos escreve é a Maria Cristina, aqui da cidade de Aparecida. E ela faz a seguinte pergunta: o que motivou Elias desafiar os profetas de Baal? Passamos a pergunta para o Padre Domingos e ele nos responde. Padre Rodrigo Arnoso, que bom, estamos juntos, somando forças aqui, tentando entender um pouquinho mais a grande mensagem de fé e de confiança que o profeta Elias nos deixa, já desde o Antigo Testamento. E Maria Cristina, o que levou Elias a desafiar os profetas de Baal era o seguinte: como ele vai mesmo dizer no seu lamento para com Deus, que o rei Acabe tinha negado Javé e estava começando assim a adorar Baal e assim construir templo para Baal e assim por diante. E Acabe estava levando o povo também a aderir a Baal, renunciando à aliança que Deus havia feito com eles, o Deus Javé, o Deus verdadeiro. Então agora Elias desafia os profetas de Baal para que o povo entendesse que, de fato, Deus único era Javé e não o Deus dos sidônios lá, dos cananeus, Baal. É até interessante, porque até ele manda que os profetas de Baal sacrifiquem um touro e fiquem pedindo a Baal que venha consumir aquele boi. E nada disso aconteceu. E ele, por sua vez, ele pega também um boi, sacrifica aquele boi, joga bastante água, mas muita água mesmo, não só sobre a carne, mas ao redor da carne, naquela lenha que estava lá, e de repente vem o fogo de Deus e consome tudo aquilo. Então, isso ele queria mostrar exatamente para o povo, dizendo que, olha, Baal não é Deus, Deus é Javé. Isso que ele queria. Até interessante que a certa altura ele pede para Deus que venha mostrar para o povo que ele era Deus e que Deus também convertesse o coração deles. Mas por outro lado nós vemos que logo depois disto, Elias promove o massacre dos 450 profetas de Baal. Claro que isso aí nós devemos ler, sobretudo à luz do Novo Testamento, quando não se destrói o inimigo, mas se tenta a todo custo trazer o inimigo a se converter para o verdadeiro Deus. Foi a oração que ele fez para Deus, mas na prática ele realmente degola aqueles 450 profetas. Mas diríamos assim, vamos agora lendo a partir do Novo Testamento também, que Elias queria a todo custo que o povo abandonasse a sua idolatria e voltasse ao Deus verdadeiro. Isso é o que realmente ele queria. Agora, aquela degola, aquela morte lá, hoje, de fato, de jeito nenhum poderíamos aceitar. Se o inimigo de Deus continua, digamos, agindo, não devemos exterminá-lo, mas tudo fazer para que ele se converta ao verdadeiro Deus. Padre Domingos, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. E se você tem a sua dúvida, você devoto, não deixe de enviá-la para o nosso e-mail devotos@santuarionacional.com. E com alegria o missionário redentorista irá responder a sua dúvida, que pode ser a dúvida de tantos outros que participam aqui do nosso estudo. Mas quero ainda fazer um convite a você que sempre está aqui ligadinho conosco na Rede Aparecida de Comunicação. Se você ainda não faz parte da família dos devotos, não deixe de entrar em contato conosco. Esta família recebe todos os meses em sua casa um encarte com um texto bíblico
para que você possa estudá-lo com a sua família, com a sua comunidade, com os amigos do trabalho. Enfim, o santuário, que é casa da palavra, faz chegar até a sua casa esta palavra bendita, lhe oferecendo um roteiro seguro para que você possa conhecer um pouco mais das Sagradas Escrituras e amá-la ainda mais. Por isso, à medida que você vai estudando a palavra de Deus e vai participando da família dos devotos, você vai cooperando também para revestir a casa da mãe com páginas das Sagradas Escrituras. Já está quase terminando a primeira fase desta obra que está acontecendo na ala norte aqui do santuário, na fachada norte, que tem como fonte de inspiração o livro do Êxodo. Ainda faltam outras fachadas e nós queremos contar com você, com o seu apoio e o seu carinho para com a Casa da Mãe. Não deixe de participar desta grande obra de evangelização. E além do subsídio, você vai receber também em sua casa uma figura todos os meses, para que você possa ir completando o seu calendário, o calendário Jornada Bíblica, um caminho de fé e vida. Venha participar conosco, não perda tempo. Venha que estaremos aqui esperando por você. E quero mais uma vez pedir a bênção de Deus para você, para a sua família, para todos aqueles e aquelas que sempre estão ligados aqui conosco, estudando a Palavra de Deus. Por isso, mais uma vez, a gente diz assim: o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz, na graça de Deus e até o nosso próximo encontro.